Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Que Deus possa nos abençoar. Nesse momento, gostaria de estudar com os irmãos a lição número 10 da Escola Sabatina. E, sempre a lição é um estudo, né? Então é um estudo que ela está sendo estudada nesse momento. Vai ser estudada durante a próxima semana, mas ela é um estudo que pode ser usado sempre, né? Nós podemos tratar desse assunto sempre. Que Deus possa nos abençoar. Gostaria de convidá-los para uma oração inicial, para que possamos estudar o assunto. Senhor Deus, obrigado por mais um momento de aprendizado da Tua Palavra, que esse aprendizado teórico possa se transformar cada dia mais em uma continuidade prática na nossa vida. Esteja conosco, abençoe a cada um segundo a Tua vontade, nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos contra Ti, venha nos livrar daquilo que nos prejudica, venha nos ajudar a solucionar nossos problemas conforme a Tua vontade. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Você também pode nos acompanhar pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo canal clamandonodeserto.com.br, pelo YouTube, pelo site, clamandonodeserto.com.br. A lição será a lição número 10, que você pode encontrar nesse endereço de internet que está aí, logo de início. E a lição é: lembre-se e não se esqueçam. O verso para memorizar, o verso foco, é: lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Então, o verso para memorizar, ele enfatiza na rebeldia. Ele enfatiza a rebeldia, Ele enfatiza a rebeldia do povo, ou seja, ele está enfatizando a obstinação, não é? O desejo deliberado, voluntário em se opor às ordens de Deus. Como a gente percebe isso? A gente pode perceber isso. Só conferir aqui se está ok. Está se modificando. Então nós estamos. Aí está ok. Como a gente percebe isso? Nós percebemos tanto pelas falas diretas como pelos momentos em que, por exemplo, muitos se chegavam até Moisés e diziam que ele era o perturbador de Israel. Ele era aquele que estava atrapalhando o povo, né? Muitas vezes aquela questão de você projetar, né? Você projetar a raiva, você projetar. Eles não conseguiam projetar a raiva que eles tinham, o desejo de transgressão contra Deus diretamente. Então, eles projetavam isso em Moisés, né? Diziam que Moisés era o perturbador. Moisés colocava a palavra de Deus do jeito que ela era transmitida a ele. Eles viram o poder de Deus se manifestar na vida de Moisés e ainda assim eles diziam que Moisés era que estava perturbando, né? Mesmo depois de tudo que acontecia, mesmo depois eles perceberem que as rebeldias deles, as oposições que eles faziam é que prejudicavam toda a situação, todo o povo. Eles ainda assim insistiam em falar isso contra Moisés, não é? Leitura da semana. Nós vamos ler, né, no decorrer da semana esses textos, né? E aí nós vamos poder aí ter uma noção do que seria essa lembrança, né? Será que Deus estava falando sobre eles, né, não se lembrarem literalmente do que ocorreu, né? Eram coisas tão marcantes que não tinham como eles se esquecerem, né? Então a ênfase aqui, nós vamos verificar que tipo de lembrança é essa, né? A que tipo de lembrança Deus estava se referindo. Grande parte do chamado Antigo Testamento consiste na exortação dos profetas ao povo hebreu para que não se esquecesse do que o Senhor tinha feito por ele. Mas também, o mais importante, os israelitas não deveriam se esquecer de qual era seu chamado no Senhor e de que tipo de povo deveriam ser em resposta a esse chamado. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ou seja, recordarei os feitos do Senhor e me lembrarei das tuas maravilhas. Ou seja, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: eu valorizarei, eu demonstrarei
minha gratidão em relação aos feitos do Senhor, não é? Então, ele estava se referindo aqui à questão de sermos gratos e de demonstrarmos isso no nosso dia a dia. Domingo 28 de novembro, ano bíblico, 2 Coríntios 8 a 10. Lembrando o arco-íris. A palavra lembrar, entre aspas, aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 9, após o dilúvio. O Senhor disse, quando, após o dilúvio, o Senhor disse a Noé que colocaria o arco-íris no céu como sinal de sua aliança com toda a terra, de que ele nunca mais a destruiria com o dilúvio. Leia Gênesis 9, de 8 a 17. Como a palavra lembrar é usada aqui e o que podemos aprender com isso? E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo, eis que estabeleço, ou seja, Deus está estabelecendo, a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E com toda a alma vivente, com todos os seres que convosco estão. Aves, gado, todo animal da terra convosco. E com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. Então me lembrarei da minha aliança. Existia alguma chance de Deus se esquecer? Não. Então o que Deus está dizendo? Então me lembrarei da minha aliança. Ele está dizendo, então podem ter certeza que eu vou manter sempre a minha aliança com vocês, porque sempre que houver nuvens, vai aparecer esse arco. Sempre que há nuvens, aparece o arco, né? Constantemente, vamos dizer assim, né? Constantemente aparece o arco-íris. Então, Deus diz que vai se lembrar, ou seja, ele não está dizendo que havia o risco dele esquecer, ele está garantindo a eles que ele não irá destruir, que ele vai manter. Então, quer dizer, manterei sempre a minha aliança em virtude disso. E entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente. Então veja, novamente Deus está dizendo, eu verei, me lembrarei da aliança, ou seja, eu manterei a minha aliança, porque não havia risco de Deus esquecer, né? Quando nós lemos na Bíblia as características de Deus, nós sabemos que não havia chance dele se esquecer disso. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Então ele está dando um conforto para o ser humano. Obviamente ele não está dizendo que havia a possibilidade de ele esquecer. Ele está dizendo que não haverá possibilidade dele romper essa aliança. Deus deixa claro que ele não romperia essa aliança que ele fez com o ser humano, né? O propósito do arco-íris é nos lembrar da promessa e aliança de não destruir o mundo novamente com água. O arco-íris no céu se torna ainda mais importante hoje, com base na continuidade das leis da natureza. Muitos cientistas rejeitam o arco-íris no céu se torna ainda mais importante hoje quando, com base na continuidade das leis da natureza, muitos cientistas rejeitam a ideia de que já houve um dilúvio mundial. É fascinante que Ellen White tenha escrito que, antes do dilúvio, muitos tinham a ideia de que a continuidade das leis da natureza excluía a possibilidade de um dilúvio mundial. Ela escreveu que os sábios argumentavam que as leis da natureza são tão firmemente estabelecidas que o próprio Deus não as pode mudar. Patriarcas e Profetas, página 97. Portanto, as pessoas diziam, com base nessas leis, que o dilúvio não poderia ocorrer. Após o dilúvio, as pessoas argumentam,
com base nessas mesmas leis, que ele nunca aconteceu. Esse é o chamado raciocínio cíclico. Você determina arbitrariamente que não pode existir um ser superior, inteligente o suficiente para ter feito tudo. Apesar de matematicamente, quando nós analisamos a possibilidade, ou seja, ou existe ou não existe Deus, ou existe ou não existe um ser que tenha criado tudo isso. Quando nós vemos qualquer que seja a alternativa que não inclua Deus na equação, ela em termos de probabilidade, em termos de chance de ocorrer, tendente a zero, ela tende a zero. Quando você pensa numa probabilidade, você joga uma moeda, cara ou coroa. Metade cara, metade coroa. 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Se a chance de algo existir, do universo na sua complexidade ter existido, e da vida ter surgido na Terra e ter se desenvolvido, desde o ser menos complexo, nós sabemos hoje que não existe ser simples, do menos complexo até o mais complexo, nós percebemos que em qualquer possibilidade que nós pensemos em que se descarte um ser inteligente, isso tende a zero, a chance disso ocorrer é perto de zero. Então, pela probabilidade complementar, ou seja, se a chance disso não ter ocorrido tende a zero, a chance disso ter ocorrido com esse ser inteligente tende a 100%. Então, veja, é uma determinação arbitrária. Isso não acontece só aí, né? Em vários outros pontos, tanto em teologia como na ciência. O grande problema é que muitas vezes as pessoas, aqueles cientistas, aqueles teólogos que estudam, aquelas pessoas que vão estudar algum assunto, eles primeiro criam premissas arbitrárias. E aí eles tentam sustentar essas premissas. Então, assim, determina-se que não pode ou não precisa existir um ser que tenha a capacidade de ter desenvolvido o universo. E aí, com base nisso, busca-se adaptar todos os fatos possíveis a essa crença pré-estabelecida. Então eles falam assim, olha, já que não existe esse ser, não poderia ocorrer um dilúvio, não poderia haver uma interferência no planeta, uma interferência catastrófica no planeta. Mas, ao mesmo tempo, eles dizem, por exemplo, uma das teorias que já surgiu, né, que pode ainda estar até vigorando ainda. Como os dinossauros foram extintos, por exemplo? Um meteoro se chocou com a Terra, né, e isso causou uma grande catástrofe. Então, peraí, então pode haver catástrofe. Então eu não posso pegar simplesmente as leis como elas existem e dizer que não poderia haver uma catástrofe, porque muitas vezes eles já recorreram a isso para dizer que seres foram extintos. Agora, quando eu penso que a chance de existir um ser inteligente ela tende a 100%, então não há problema algum em dizer, ao mesmo tempo, que esse ser existindo ele pode interferir no planeta, não só no planeta, mas no universo inteiro. Da forma que ele quiser, da forma que o poder dele permita. Então veja que é uma determinação muitas vezes arbitrária e que exclui, por exemplo, a possibilidade de um dilúvio mundial. Então, e aí, por isso faz-se essa comparação, né? Então eles falam em relação ao dilúvio, e aí eles determinam arbitrariamente que não pode ocorrer algo. Por quê? Porque eles não querem que isso ocorra. Eles não querem admitir a possibilidade de existir um ser superior. Então, veja que eles imaginam que por exemplo, quando Deus falou do arco-íris, ele não disse que não haveria a possibilidade de verificar a ocorrência disso cientificamente. Deus não disse que ao estabelecer o arco-íris seria impossível determinar o como isso ocorre, como ocorre a formação do arco-íris no momento que chove. Ele não estava dizendo que isso não poderia ocorrer a partir do momento que ele fizesse existir isso. Veja que não existe nada disso na Bíblia. Deus não coloca um ar de algo inalcançável. Né? É lógico que talvez para o conhecimento da época isso não fosse possível, mas isso não quer dizer que
quando eu descubro como algo acontece, isso não significa que eu estou descartando que aquilo pode ter sido criado, pode ter sido desenvolvido por um ser inteligente. Pelo contrário, né? Então perceba que existe uma falha muito grave nesse raciocínio, que é arbitrário, que é determinado sem nenhuma lógica, sem nenhuma razão. Então, o fato de Deus ter promovido essa aliança com o povo, né, e de ter estabelecido que esse dilúvio esse dilúvio que foi algo extremamente catastrófico, né, quando nós lemos na Bíblia, o tempo que levou até que a arca chegasse ao chão e eles pudessem sair. Então, tudo isso mostra que foi algo extremamente amplo e destrutivo, né? Vamos dizer assim, prejudicial a toda a estrutura da Terra nesse sentido. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado quando nós vemos algo que um cientista fala, porque a fala de um especialista não necessariamente, muitas vezes, não reflete o que acontece. Muitas vezes um especialista, ele se usa da sua autoridade para o que vai falar, e ele não se preocupa muitas vezes nem sequer com a estrutura do que ele vai apresentar. Muitas vezes aquilo que ele vai apresentar não tem base, mas por ser um especialista, por ser reconhecido como tal, ele se utiliza dessa autoridade porque ele sabe que as pessoas vão tender a ouvi-lo com mais chance do que uma pessoa que não tenha um determinado título, né? E infelizmente no nosso mundo o título vale muitas vezes muito mais do que o próprio conhecimento. A pessoa muitas vezes ela tem o conhecimento, ela tem uma estrutura argumentativa muito melhor, mas por ela não ter o título, de repente ela não é tão aceita. Então isso acontece sempre no nosso mundo, em que as pessoas elas preferem obter sua garantia em alguém que tem um título, porque ela não precisa pensar tanto na estrutura do argumento, que muitas vezes não tem base, pode não ter base e pode não oferecer o que é necessário para ela. Tempos passados, né? Lição de segunda-feira. Leia Deuteronômio 4, 32 a 39. O que o Senhor pediu que se lembrassem e por que isso era tão importante? A Bíblia diz, então, agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta. Pergunta aos tempos passados, se você viu algo tão grandioso, tão maravilhoso como o que vocês estão presenciando. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, sinais, milagres, peleja, mão forte, braço estendido, grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Então eles falam, olha, não existe alternativa viável, válida, benéfica a vocês além disso, além do que está sendo proposto. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, sobre a terra te mostrou seu grande fogo e ouviste as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou diante de si, te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força, para lançar para de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Eterno é Deus, só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Então veja, a Bíblia está enfatizando que, olha, essas maravilhas que foram mostradas são suficientes para vocês perceberem que existe um ser superior aqui atuando com vocês. Que existe alguém inteligente que está aqui garantindo tudo isso que vocês estão passando. Todos esses milagres, todas essas intervenções que ocorreram para o vosso bem, ocorreram e já são suficientes para vocês entenderem que este ser é poderoso o suficiente para que vocês confiem, para que vocês obedeçam o que é determinado. Que ele sabe o que é melhor para vocês. Leia Deuteronômio 4:40. A que conclusão Moisés queria que o povo chegasse a partir de tudo que Deus havia feito por eles?
Deuteronômio 4:40, que é a continuação disso, né? Então, eles saberão que do Senhor é Deus e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos. Guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então Deus está dizendo, olha, vocês vão guardar os estatutos e mandamentos que hoje são ordenados, e também os seus filhos, os seus descendentes, e assim sucessivamente, para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então Deus está estabelecendo, olha, em virtude de tudo isso, não tem por que vocês desobedecerem. Não tem por que vocês não reconhecerem que o que Ele está transmitindo a vocês é o melhor para ser obedecido, o melhor para ser feito. Terça-feira, 30 de novembro. Tenham cuidado para que não se esqueçam. Leia Deuteronômio 4, 9 e 23. O que o Senhor está dizendo ao povo que faça e por que essa admoestação é tão importante para a nação? Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Ou seja, Deus está dizendo, olha, que vocês não rejeitem, basicamente, o que Ele está dizendo quando Ele fala não te esqueça, não se apartem do teu coração, Ele está dizendo que vocês não rejeitem o que foi dado. Isso é uma advertência forte para vocês. Não rejeitem o que foi dado, porque essa rejeição só vai causar prejuízo para vocês. Só vai causar maldição na vida de vocês. Viverem por vocês mesmos, sem buscar a sabedoria de Deus. Vai causar prejuízo, vai causar destruição na vida de vocês. Vai causar conflitos desnecessários. Vai causar uma série de problemas que não precisam acontecer. Então ele fala, então somente guarda, cada um se guarde, e guarda-se como povo também, para que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartam do teu coração todos os dias da sua vida. Então ele fala, olha, e não só você, mas cada um de vocês, que seja um multiplicador disso para os filhos dos filhos, para os descendentes. Mantenham isso na descendência de vocês, isso forte. E para isso as pessoas precisariam fazer o quê? Ser um testemunho vivo. Ser testemunhas vivas, ou seja, agirem de forma a mostrarem para as pessoas que vale a pena obedecer ao Senhor. Eles foram testemunhas daquilo, eles tinham que manter esse testemunho, eles tinham que obedecer para que, não só dentro do povo de Israel, mas fora do povo de Israel, as pessoas olhassem e percebessem o quanto isso representa em termos de sabedoria ao povo, em termos de melhoria na relação deles uns com os outros, pais com os filhos, filhos com pais, irmãos, entre si, marido, esposa, entre vizinhos, entre a sociedade em geral. As pessoas iriam olhar para isso e falar, que povo sábio, que povo entendido, que interessante isso. Olha como eles vivem, olha que forma diferente, olha como eles fazem as coisas com planejamento, com calma, com cuidado. Olha como eles se respeitam. Eles não tomam o que é as coisas uns dos outros, não mentem uns para os outros. Então, esse é um povo que faria a diferença pela sua obediência. Ou seja, a obediência ia transparecer para todos, não só dentro do povo, mas para todos fora, né? Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. E geralmente o fazer imagem estava associado, inclusive, à degradação do povo, não é? A ir após outros deuses e cometer as maiores atrocidades em nome desses deuses. E aí Deus sempre avisando para eles, olha, não é para fazer isso, não façam isso, isso só vai causar prejuízo para vocês, só vai causar desordem, desgraça. Não precisam seguir esse caminho. Vocês têm um bom caminho. Para que buscar o caminho errado? Para que buscar o caminho que prejudica? Tomar cuidado, Hishmer, ocorre em todo o Antigo Testamento e significa guardar, vigiar, preservar e proteger. Curiosamente, a primeira vez que tal expressão aparece nas Escrituras é antes mesmo do pecado, quando o Senhor disse a Adão para guardar o jardim que havia concedido a ele. Na passagem acima, porém, o Senhor diz a cada um individualmente, o verbo está no singular, para se guardar e para não esquecer.
Isso não significa esquecer tanto no sentido de perder a memória, né? E fica evidente no contexto que ele não está falando no sentido de perder a memória em si, mas no sentido de... porque você não esquece de passar por uma série de perseguições, estar com o seu povo no deserto durante anos e ter presença e ver ter conversado com pessoas que presenciaram constantemente, conversar com pessoas que presenciaram eventos tão grandes, grandiosos assim, não tem como a pessoa se esquecer de tudo isso. Então veja que o sentido básico disso é de não rejeitar o que Deus perdão, Deus estabeleceu. Embora isso possa acontecer com o tempo e nas gerações posteriores, aí sim, né, nós podemos dizer assim, se cada um deixasse de transmitir para os seus filhos o que ocorreu, isso poderia se perder nas gerações seguintes, né? Ou seja, deixar de enfatizar as coisas que Deus fez, principalmente porque eles dependiam muito do aspecto verbal, isso poderia sim fazer com que cada vez menos pessoas se lembrassem disso, né? Valorizassem isso. Então dependia de cada um seria, e cada um precisaria manter, né? Agora, obviamente, se a maioria mantivesse, tendo em vista inclusive a ordem que Deus deu aos sacerdotes de manter, né, junto com Moisés ali, a leitura da palavra para as pessoas, dificilmente eles se esqueceriam de tudo isso que aconteceu, né? Cada vez que eles comemorassem a Páscoa e outras festas, eles iriam se lembrar daquilo que Deus fez por eles. Leia Deuteronômio 4:9, veja também Deuteronômio 6:7 e 11:19. E concentre-se na última parte. O que isso tem a ver com ajudá-los a não esquecer? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão. Vosso coração e alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. E ele estava falando do quê? De tudo que ele passou, inclusive dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos que foram dados. Ou seja, não se esqueçam disso, se mantenham firmes nisso. Diligentemente se mantenham firmes em tudo isso. Porque isso é necessário para a vida de vocês. Não fazer isso vai causar problemas, vai trazer maldições, vai trazer prejuízos, né? Vocês vão para o caminho ruim, não vão se diferenciar dos outros povos, pelo contrário, vão causar ainda mais prejuízo, vão prejudicar aqueles que querem uma obediência correta a Deus. Então veja que uma série de problemas que Deus estava falando, vocês podem evitar tudo isso, bastando que vocês se mantenham firmes, diligentes na obediência a mim. Então Deus está deixando claro. Então veja que existe um grave problema quando as pessoas começam a desenvolver premissas sem antes estudo da Bíblia. Veja que nenhuma premissa levantada sobre nenhum assunto pode passar por cima do que está escrito. A Bíblia diz, a Escritura não pode ser anulada. Nós não podemos simplesmente nos esquecer de tudo que Deus falou em toda a Bíblia em nome dessa ou daquela premissa com relação à obediência à palavra de Deus. Pelo contrário, tudo que nós vamos falar tem que ser baseado na palavra. Primeiro nós estudamos, depois nós concluímos. E não o contrário. Concluir, desenvolver premissas porque alguém falou, porque eu preciso manter uma crença pré-estabelecida por alguém e depois eu vou pegar um ou outro verso isolado para manter essa premissa. Não, a gente não pode fazer isso. Nós temos que buscar sempre a Bíblia no seu contexto. Lembrando-nos de que nós estamos falando aqui, e nós já tivemos 9 lições anteriores em que nós vimos o contexto de Deuteronômio. Então nós não podemos passar por cima disso e passar por cima do que toda a Bíblia diz em nome de uma crença pré-estabelecida. Nós temos que ter cautela naquilo que vamos falar. Deixemos a Bíblia falar e aí, a partir daí, tiremos conclusões. Nós não podemos
desenvolver conclusões que contrariem tudo que Deus deu, desde o Gênesis ali até o Apocalipse. Nós temos que buscar harmonizar, e muitas vezes a harmonia nisso é entender as variações de pensamento que, por exemplo, principalmente aquelas que vão contra a questão da obediência, que muitos tentam levantar erroneamente, prejudicialmente com relação à obediência a Deus, tornando a obediência a Deus algo tão vago, tão supérfluo, que se perde na mente das pessoas. As pessoas não sabem exatamente o que elas precisam fazer. E a Bíblia diz claramente o que é preciso fazer. Guardar diligentemente tudo que foi falado, tudo que foi estabelecido. Então, quando a gente olha tudo isso, nós percebemos que o que Deus não queria deles era rebeldia, Deus não queria a obstinação, Deus queria a disposição para obedecer tudo e o esforço para obedecer tudo, ainda que eles não conseguissem obedecer 100% de tudo, em 100% dos momentos, em todos os momentos. Ou seja, Deus queria que eles se dedicassem a obedecer e, vindo a errar, viessem a se arrepender daquilo que faziam de errado. E não usar o fato de que não poderiam obedecer a tudo perfeitamente, e de repente percebendo isso, usar isso como uma justificativa para a desobediência, para a justificação constante da obediência dos outros, que muitas vezes reflete uma vontade de esconder, de não tratar, de não enfrentar a própria desobediência. Né? Você pode perceber que geralmente aquela pessoa que quer defender o erro a todo custo, e ela muitas vezes fala do erro do, né? Ah, porque o irmão que fez isso e tal. Geralmente ele não quer admitir, ele ou ela não quer admitir os próprios erros que comete. Isso é um grande problema, porque as pessoas simplesmente afastam o estudo bíblico, o estudo da Bíblia, que deve nortear toda e qualquer conclusão, e aí eles pegam conclusões que muitas vezes já estão enraizadas na mente deles, na mente de outras pessoas, e eles trabalham isso. Isso é um grande problema para o cristianismo. Aliás, isso é um grande problema para qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Você estabelecer premissas sem o estudo da palavra, e aí você buscar um verso aqui, outro acolá, muitas vezes isolado, para defender qualquer premissa. Isso é um grande prejuízo do estudo da Bíblia, aqueles que querem estudar a fundo a Bíblia. Isso atrai geralmente pessoas que não querem ter o compromisso de estudo da Bíblia por completo. Né? Pessoas que querem se satisfazer, principalmente quando é uma tese libertina, né? Uma tese que transforma a liberdade em libertinagem. Isso muitas vezes aceito de bom grado pelas pessoas. Isso era aceito nos tempos de Moisés, né? Qualquer pessoa que se levantasse lá se opondo ao que Moisés falava, porque isso representava uma libertinagem, porque não era uma liberdade verdadeira, porque Deus estava propondo a liberdade verdadeira. As pessoas iam muitas vezes com afinco àquela pessoa, né? Se opor a Moisés. Isso acontece muitas vezes. E isso aconteceu durante a história toda, isso acontece conosco hoje. Pessoas que, querendo uma libertinagem, querendo apenas ter uma aparência de cristão, e acabam enganando-se a si mesmos, porque não se pode enganar a Deus. Você pode até enganar outras pessoas com a aparência de dedicação, uma aparência de conversão. Mas se a conversão não for verdadeira, se ela não se refletir em atitudes, em ações, em obediência, ela é falsa. Então não adianta você tentar desenvolver premissas que não se adequem à palavra de Deus como um todo. Né? Não adianta só pegar um paulinismo, pegar versos isolados de Paulo para justificar uma libertinagem que você ou eu estivermos cometendo. Se eu cometo algo, se você comete algo, nós temos que reconhecer que é errado. Ah, você cometeu, tá, mas continua sendo errado. O fato de eu cometer não deixou de ser errado. Então nós devemos tomar muito cuidado. E a lição de Deuteronômio que está se encerrando, né, nós já estamos na 10ª, ela tem batido muito nessa tecla. Os meus mandamentos não são difíceis de ser obedecidos, eles estão perto de vocês, estão aí na mente, né, à disposição de vocês para que sejam fixados gradativamente na mente de vocês, no coração, na vida, no comportamento, na fala, falar constantemente, viver constantemente isso. E Deus fala claramente, guardar todos os mandamentos. O que seria um absurdo se não houvesse a possibilidade de guardar a todos. Então veja que a nosso alvo deve ser sempre o quê? Buscar a guarda de todos os mandamentos. Ou seja, quando eu busco a guarda de todos os mandamentos, eu rejeito e anulo na minha vida
a possibilidade de manter pecados deliberados na minha vida. Porque eu quero obedecer a tudo. Qualquer coisa que eu percebo que esteja fazendo errado, eu vou lutar contra isso. Então eu vou lutar contra toda a desobediência que eu estiver cometendo. Eu vou buscar obedecer a todos os mandamentos. E aí, quando eu cair, vai ser uma queda não voluntária, não deliberada, não uma desobediência deliberada. Vai ser uma desobediência em um conjunto de lutas, que vez ou outra eu venha a cair aqui ou ali, mas não é algo deliberado, não é algo por rebelião, não é algo por rebeldia contra Deus. Agora, no momento que eu desconsidero a possibilidade de guardar esse ou aquele mandamento, que considero isso um perfeccionismo, um legalismo, aí eu abro o caminho para quê? Para aquela desobediência ser tratada como algo natural, como algo que nem sequer é desobediência muitas vezes, né? As pessoas muitas vezes encaram certas coisas que Deus coloca claramente como desobediência, como se não fosse. E isso é um caminho claro, aberto para o pecado deliberado, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quarta-feira nos diz: alimentados, satisfeitos e ingratos. Olha só, alimentados, satisfeitos e ingratos. E qual é o grande ponto da ingratidão? Nós vamos ver o grande ponto da ingratidão do povo que Deus chamou para ser um povo peculiar, um povo diferenciado para os outros povos, um bom testemunho para os outros povos. Veja só. Um ex-líder da igreja que trabalhou na Associação Geral dos Adventistas por 34 anos contou que ele e a esposa haviam perdido a bagagem no aeroporto. Ele disse: bem ali, perto da esteira de bagagens em público, nos ajoelhamos e oramos pedindo ao Senhor a devolução da bagagem perdida. Muitos anos depois aconteceu a mesma coisa. Chegaram ao aeroporto, mas uma das malas não. Então o líder disse à esposa: não se preocupe, o seguro vai cobrir. Então, basicamente, o que eu entendi que o autor quis colocar aqui é o quê? Olha, a nossa fé muitas vezes é tão frágil que basta um evento contrário às nossas expectativas que nós já desistimos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. No caso do povo, é pior ainda, porque nós não estamos falando de eventos contrários à expectativa deles. Nós estamos falando de uma série... Perdão. De uma série de milagres que Deus fez e que ainda assim eles tinham tudo que precisavam, tudo que era necessário para eles, Deus concedeu, e ainda assim eles eram ingratos. Com essa história em mente, leia Deuteronômio 8, de 7 a 18. Que advertência o Senhor deu ao povo e o que isso significa para nós hoje? Vamos ver se eu acabei não colocando aqui, né, 7 a 18. Então nós vamos ler na Bíblia. Veja só, do 7 ao 18. Eu só peguei o 17 e o 18. Mas vamos lá. Deuteronômio 8, de 7 a 18. Pois o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, fontes de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro e de cujas montanhas cavarás o cobre, comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Vou ler novamente. Guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então veja que Deus está dizendo o seguinte, olha, o que vai determinar se vocês estão mantendo a sua lembrança em Deus, se vocês realmente estão valorizando o que Deus fez por vocês, é a obediência de vocês a tudo que Deus estabeleceu. Todos os mandamentos, estatutos e juízos que Deus estabeleceu a vocês. Isso é o que vai efetivamente demonstrar se vocês realmente se lembram, estão mantendo a aliança que fizeram aqui com Deus, se vocês realmente são gratos a Deus pelo que Ele fez, se vocês realmente querem algo melhor para a vida de vocês. E Deus está colocando isso como uma opção no sentido de, olha, você pode continuar fazendo parte do povo de Deus e transgredir a tudo que Deus estabeleceu? Basta você olhar para muitas punições de muitos pecados que fossem cometidos, né? Transgressão do sábado, morte. Adultério, morte. Blasfêmia pública, por exemplo, né? Morte. Então veja,
Deus está deixando claro, olha, a opção é ou você permanece no povo e obedece ao que eu estou dizendo, ou você se afasta, vai para outro povo, vai para outros povos, vai viver com outras pessoas. Mas Deus está dizendo, se estão querendo ser o meu povo, se estão querendo manter aliança, fazer aliança comigo, então que mantenham essa aliança. Isso fica muito claro quando ele diz, olha, no verso 12, para não suceder que depois de teres comido e estar farto, teres edificado boas casas e habitado nelas, depois de ter multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão. Ou seja, e aí vocês simplesmente desconsideram que tudo isso que vocês conseguiram foi por causa de Deus, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, escorpiões, terra árida sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Mas, complementando com os versos 19 e 20, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, servindo-os e adorando-os, protesto hoje contra vós, que certamente perecereis. Então Deus estava dizendo, ou vocês me obedecem e colhem bons resultados, ou vão me desobedecer e colher maus resultados, e vão perecer. Então Deus está deixando claro, olha, essa é a opção que vocês têm. Obedecer e ter bênçãos, vida, prosperidade, prolongamento de dias, ou desobedecer e ter escassez, prejuízo constante na vida física, mental, espiritual, destruição constante, corrupção constante. Essa é a opção. Não existe uma terceira via. Não existe uma opção em que você, numa desobediência deliberada, voluntária, uma rebeldia diante de Deus, e você vai colher bons frutos o tempo inteiro. Você não vai colher. Sempre vai causar prejuízo espiritual, ainda que venha acompanhado de benefício financeiro, como nós vemos com as músicas que nós vemos atualmente, com aquilo que a sociedade valoriza, né? Basta você comparar o salário de um cantor, de um ator, muitas vezes, e que muitas vezes não oferece nada de qualidade, com o salário de um trabalhador comum, considerado comum, que é o trabalhador do dia a dia, e você vai ver o que o mundo tem enfatizado, o que o mundo tem valorizado, o que o mundo tem colocado como foco. E aí nós devemos nos perguntar, essa deve ser a nossa atitude? Eu creio que não. Eu creio que, biblicamente, evidentemente, isso não é para nós. E aí Deus diz, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, pois não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Então Deus está dizendo, assim como os outros que desobedeceram e foram destruídos, vocês vão para o mesmo caminho se vocês resolverem entender que pela força de vocês, que vocês não precisaram de Deus para conseguir nada disso. Deus não está falando aqui em relação ao legalismo, irmão. Pelo contrário, Deus está falando aqui em rebeldia. Porque aqueles que vivessem uma vida guardando todos os mandamentos que ele determinou, ele estaria simplesmente cumprindo o que Deus determinou na palavra. E aí ele não faria isso, ele não se esqueceria de Deus, ele não rejeitaria o que Deus fez. Então é ao contrário, ele não está falando do legalismo aqui, ele está falando da rebeldia, de ir contra aquilo que Deus estabeleceu, de se tornar arrogante e imaginar que, porque eu consegui isso com a minha força, não preciso de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Veja o que a fidelidade dos israelitas ao Senhor lhes traria. Eles não apenas possuiriam uma terra maravilhosa e rica, em que não teriam escassez e em que não lhes faltaria nada, Deuteronômio 8:9, mas seriam extremamente abençoados, ali com rebanhos, manadas, ouro, prata e belas casas, ou seja, teriam todo o conforto material que esta vida oferece. Mas e então? Eles enfrentariam o perigo que acompanha a riqueza e a prosperidade. Esquecer que é o Senhor quem dá força para obter tudo, né? Riquezas, tudo que nós temos. Lembre-se de que você foi escravo. Leia Deuteronômio 5:15, 6:12, 15:15, 16:3, 12 e 24, 18 e 22. Do que o Senhor queria que os israelitas jamais se esquecessem e por quê? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então,
Deus está abordando aqui principalmente o caráter humanitário, porque obviamente a questão de servo, ou seja, lembra lá quando você não tinha como escolher, você não tinha, você fazia simplesmente o que eles quisessem, você não tinha um tempo adequado para descanso, não, agora você tem, e não só tem, como você deve conceder isso aos outros também. Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não te esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então ele está dizendo, a obediência a Deus é liberdade. Dedicação a Deus como um povo peculiar é em virtude da liberdade. Antes vocês não tinham liberdade, agora vocês têm a liberdade e precisam arcar com as consequências das decisões que vão fazer a partir de agora. O que vocês decidirem, o que vocês decidirem fazer em relação ao que Deus está determinando, vai trazer consequências boas ou ruins, e vocês têm que aprender a decidir e conviver com as consequências das decisões. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirás, mas no 7º ano o deixarás ir livre. E quando deixares ir livre, não o despedirás vazio. Liberalmente fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno isso. Então Deus está dizendo, olha, valorize as pessoas que estão com você, que estão sob a sua autoridade. Valorize essas pessoas, reconheça o que elas fizeram, conceda os benefícios em virtude do que elas fazem. Ou seja, Deus está dizendo que isso é o quê? Isso é praticar justiça. Né? Ou seja, isso é ser correto, isso é ser coerente. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então, reconhecimento em todos os momentos do que Deus fez, daquilo que nós éramos antes de Deus nos resgatar, ou daquilo que alguém era antes de ter sido resgatado. Então, nós temos que ter sempre cautela, nós temos que ter sempre a dedicação. Existe, né, uma frase que diz assim, o sábio aprende com os próprios erros, o mais sábio aprende com o erro dos outros. Ou seja, nós não precisamos passar por tudo que alguém passou e colher os maus resultados para refletirmos naquilo. Deus está mostrando para nós o resultado. Durante toda a história, na Bíblia nós temos resultados, durante toda a história, nós aprendemos por exemplo e por contraste. Por exemplo, o quê? Coisas boas que as pessoas fizeram. Por contraste, coisas ruins que elas fizeram e o resultado daquilo. E aí nós podemos dizer assim, olha, eu não preciso passar por isso, eu não preciso cometer os mesmos erros. Já basta os erros que nós cometemos, né? Vai querer cometer ainda o erro que os outros cometeram? Não. Então olha para aquilo que foi cometido, olha para os resultados e fala, opa, peraí, vou chegar aqui e não vou fazer isso, vou me afastar do mal, vou me afastar do que é errado. Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que fosse servo na terra do Egito, porquanto te ordeno que faças isso. Então, o padrão de tudo isso é a empatia. É enxergar a necessidade do outro, tendo em vista que nós temos necessidade, nós temos desejos, nós temos aspirações. Então, veja que Deus está dizendo, olha, você, é aquilo que Jesus falou, olha, o mal que você não quer para você não pode querer para o outro. Você não quer que seus filhos passem fome. Alguns não se importam com isso, infelizmente, né? Mas aqueles que têm responsabilidade com relação a isso, o que eu não quero, se eu não quero passar fome, eu não vou deixar outro passar fome. Se eu não deixo meus filhos passarem fome, por que eu vou deixar os filhos dos outros passarem fome? Então veja, ele está dizendo, olha, você pode ajudar, e você deve ajudar. Você deve fazer o possível para que as pessoas tenham o mínimo necessário para a sua vida,
né? É óbvio que nós estamos falando aqui de pessoas também que trabalhariam. Deus não está falando para a pessoa ali ficar parada explorando aqueles que trabalham. Não, ele está dizendo... Deus está propondo um plano de equilíbrio aqui. Olha, existem pessoas que estão no meio de vocês e que muitas vezes vão estar numa situação difícil, mais sensível. Vocês devem ser coerentes, vocês devem ter compaixão dessas pessoas, devem auxiliá-las naquilo que for necessário. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, né? E aí nós vemos a questão do inglês, né? Do termo Páscoa, né? Nesse sentido, né? De passar por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então veja, olha, isso aqui é para manter viva na nossa mente a imagem do que aconteceu, a história que aconteceu, para nós mantermos isso. É uma gratidão constante. Então, o rito da Páscoa, basicamente, é a gratidão pelo livramento de Deus. E no caso da Santa Ceia, é um rito que demonstra a nossa gratidão a Deus por Jesus, pelo que Ele fez e faz por nós, e que nós assimilamos Jesus em nós. Nós permitimos que Deus entre em nós e que tome conta da nossa mente. Nós passamos a ter a mente de Cristo e nós passamos a viver conforme Deus quer que vivamos e passamos a ser a carta viva de Deus. Isso muda completamente a nossa vida. Leia Efésios 2, 8 a 13, de que os crentes gentios deviam se lembrar. Há uma relação com que os hebreus em Deuteronômio foram instruídos a lembrar, vamos ver? Para os judeus no deserto e os cristãos em Éfeso, o importante era que sempre se lembrasse do que Deus havia feito por eles em Cristo. O mesmo princípio se aplica aos adventistas do sétimo dia em qualquer parte do mundo. Faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Não só o seu sacrifício por nós, mas a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as finais. Aí ela fala, né, especial por quê? Porque é o que o Evangelho faz, né? Ele trata com um foco nos momentos finais de Jesus, inclusive. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, nossa confiança nele será mais constante, nosso amor será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Veja, seremos mais semelhantes a ele em tudo, inclusive na disposição em estar com Deus, em obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Devemos reconhecer a Deus como nosso Salvador e como nosso Senhor. Constantemente a Bíblia fala isso. Então, crer em Jesus não é apenas crer no sacrifício de Jesus. Se você olhar Atos e você fizer a comparação de Atos 2 e Atos 5, por exemplo, você vai ver que arrepender-se e converter-se, a fala do arrepender-se e converter-se está em paralelo com crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então não é só crer no sacrifício de Jesus, é crer que é necessário reconhecer a Deus como Salvador, como Senhor da nossa vida, e em função disso se arrepender e se converter. Isso tudo inclui a crença. E baseado nessa crença, isso é a fé. Isso é a confiança em Deus. Convicção nas coisas que se esperam. Firme fundamento nas coisas que se esperam. Confiança, convicção das coisas que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se achega a Ele creia, que Ele exista, e 2, que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então veja que em nenhum momento a Bíblia coloca a fé como uma mera crença intelectual. A Bíblia coloca a fé como uma convicção que produz obediência, que produz obras, que produz o arrependimento e a conversão, que basicamente é o quê? Reconhecer que está errado, não querer mais fazer aquilo, reconhecer que é necessário mudar e efetivamente se voltar a Deus, mudar as atitudes. Isso é crer no Senhor Jesus.
Crer no Senhor Jesus envolve intrinsecamente obras. Não tem como falar da fé sem obras. Por isso que até existe uma confusão aí quando se fala em fé e obras, por causa disso. Porque muitas vezes a crença é tida como uma mera crença em Jesus como Salvador e não como Senhor da nossa vida. A Bíblia fala para nós que a graça alcança uma pessoa que não esteja disposta a obedecer. A Bíblia deixa claro que não. Quando a Bíblia coloca a questão da graça, o que ela basicamente quer dizer é que, como nós não conseguimos ser perfeitos, ser impecáveis, então nós não temos como ser salvos pelas obras. Isso significa que a obediência não faz parte do plano da fé? Não, isso significa, pelo contrário. A obediência é o resultado necessário da fé. Não existe fé sem obediência, não existe amor a Deus sem obediência, não existe relacionamento com Deus que não implique em obediência. Basicamente, e isso é interpretar a Bíblia no seu contexto, e não se apegar a uma parte isolada da Bíblia e tentar a todo custo ajustar todos os outros versos àquilo. Pelo contrário, nós devemos reconhecer que Deus fala constantemente, eu quero que vocês obedeçam a tudo. Jesus é muito claro em dizer, olha, aquele que desobedecer ao menor dos mandamentos e assim ensinar as pessoas, ou seja, aquele que voluntariamente desobedecer e ensinar as pessoas, será chamado mínimo no reino do céu. E ele deixa claro que isso significa o quê? Deus deixa claro que isso significa não ser salvo. E aí Jesus fala, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E em que contexto Deus fala isso? No contexto de obediência. Ele fala de uma série de coisas em que ele exigiu uma obediência verdadeira e não uma obediência aparente. E nesse contexto ele diz que se a justiça deles não fosse verdadeira... E como é que nós sabemos que a justiça de muitos líderes da época não era verdadeira? Quando Jesus fala em Mateus 23. Na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, né? Mateus 23, olha o que Mateus 23 nos diz. E nós devemos enfatizar isso constantemente, por quê? Porque o mundo está numa constante decadência espiritual. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem. Mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, que Jesus, qual era o foco? Né? Logo de início, o que Jesus fala frontalmente contra ali? Eles aparentavam obedecer, mas não obedeciam verdadeiramente. Só quando talvez ali estivesse em público, Jesus questionou, inclusive, a questão deles em relação à questão de Corban, né? Honrar pai e mãe, mas se eu disser que eu vou me dedicar a Deus, não preciso mais honrar pai e mãe. Então veja, esse tipo de atitude que mostrava que muitas vezes eles estavam atropelando os mandamentos de Deus. Então isso é importante. E dentro desse contexto é que nós vamos ler Efésios 2, de 8 a 13, e entendermos, nós não vamos ler apenas do verso 8 ao 13, nós vamos ver outros versos também. Eu peguei aqui para nós lermos do 1 até o 13. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Bom, se ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, foi para nós continuarmos mortos em ofensas e pecados? Pense bem. Evidente que não. Se ele nos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, então, quando ele nos vivifica, nós não estamos mais mortos em ofensas e pecados. Então, nós não estamos mais deliberadamente em ofensa e em pecado. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então, ou seja, escravos do mal, do pecado. Ou seja, não somos mais escravos do mal e do pecado. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos no passado. Ou seja, nós desobedecíamos voluntariamente? Não mais. Não mais, nós estamos vivificados em Deus. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, isso estava no passado, se nós fazíamos, significa que ele está dizendo, olha, o cristão não pode mais andar dessa forma. E éramos por natureza filhos da ira, quer dizer que a nossa natureza já não é mais escrava do pecado. A nossa natureza está constantemente sendo transformada por Deus.
como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estando ainda, quer dizer que nós, no momento que nós nos convertemos, isso acaba, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí, nesse contexto, ele fala, pela graça sois salvos. Ou seja, no contexto em que Deus não só nos concede o perdão por nossos pecados, mas muda a nossa vida e nos capacita a obedecer, e aí cabe a nós lutarmos contra o pecado, que ele nos capacita a vencermos a luta que vamos passar, a luta contra a natureza carnal. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto que ele está usando aqui não se refere à fé. Ele está se referindo a esse processo todo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então ele fala, a graça que opera em vós, mediante a fé, dando a vocês a salvação, esse processo não vem de vós. E isso é dom de Deus. Não vem de obras, por quê? Porque a salvação tendo como causa as obras, precisaria de uma obediência perfeita. Então Deus diz, olha, como causa as obras de vocês não servem para a salvação, por quê? Porque vocês precisariam ser perfeitos. Agora, como resultado, o que eu determino, o que Deus determina é que nós obedeçamos e ofereçamos a cada dia o nosso melhor para Deus, a nossa dedicação a cada dia para Deus. E quando errarmos, que não vai ser mais em pecado deliberado, ou seja, eu vou estar em luta contra o pecado, reconhecer que estou errado e que preciso mudar. Veja que veja, se você olhar o contexto bíblico como um todo, não faz sentido algum que o cristão use a salvação pela graça, e nós vimos que a graça representa crer que Deus é nosso Salvador e Senhor, e isso implica arrependimento e conversão. Não tem como fugir disso, tendo a Bíblia no seu contexto. E aí muitas pessoas, você vai ver muita gente usando esse verso de forma isolada, deturpada, não só esse, mas outros, prejudicial, desenvolvendo raciocínios totalmente absurdos para contestar algo que a Bíblia deixa claro. Olha, o ser humano não pode obedecer perfeitamente, então as obras não podem ser causa da salvação. Isso não significa que ela não deva ser consequência. O próprio Paulo fala isso em Efésios ao dizer, éramos filhos da ira, andávamos nos desejos da carne, operava em nós o espírito dos filhos da desobediência, ou seja, não somos mais isso. Nós somos obedientes a Deus. Isso é um requisito necessário. Portanto, lembrai-vos... desculpa. Pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso significa o quê? Significa que Deus vai impor para nós a obediência? Não. Ele nos dá a opção de obedecer e nos dá o poder. Poder de lutar contra a natureza pecaminosa que está em nós e mortificarmos e anularmos cada vez mais essa natureza pecaminosa. E é isso que Paulo fala, né? Fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, a vossa natureza carnal. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que a Bíblia nos diz? Que a nossa tendência pecaminosa impossibilita a nossa obediência? Não. Pelo contrário, nós somos criados para as boas obras. Então, não há justificativa para o pecado deliberado. Ou seja, se nós somos criados para boas obras, então a nossa natureza carnal ela pode ser vencida gradativamente. Nós podemos vencer gradativamente a nossa natureza pecaminosa e nos vermos livres do pecado deliberado. Ainda que venhamos a cair, nos vermos livres do pecado deliberado. As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. E ele fala que essas mesmas pessoas eram como? E ele se inclui nisso, né? Nós andávamos no desejo na carne, fazendo a nossa vontade, seguindo nossos próprios pensamentos, éramos filhos da ira. Então veja, tudo no passado. Ele fala, não somos mais isso, porque Deus nos livra de tudo isso. Que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Agora, se nós não somos mais estranhos às alianças da promessa, então nós estamos em obediência, porque as alianças da promessa todas envolvem obediência. Não tínhamos do passado esperança, agora temos. Sem Deus no mundo, agora estamos com Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, veja, ele coloca a questão da misericórdia, ele coloca o poder de Deus transformando nossa vida. Como é grande a condescendência de Deus e sua compaixão por suas criaturas falíveis, colocando assim o belo arco-íris nas nuvens como sinal de seu concerto com os seres humanos. O Senhor declara que, ao olhar para o arco, ele se lembrará de sua aliança. Isso não significa que ele iria se esquecer. Ele fala conosco em nossa linguagem para que possamos compreendê-lo melhor. Era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco glorioso que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhe dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca mais inundariam a terra. Assim, de geração em geração, testificaria do amor divino para com o ser humano e fortaleceria sua confiança em Deus. Ellen White, Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, páginas 106 e 107. A riqueza pode impactar nossa espiritualidade? Pode. Né? Com certeza, tudo que a gente recebe de Deus pode impactar na nossa espiritualidade. Vai depender de como nós vamos lidar na nossa vida diária, a partir do momento que Deus nos permite conseguir alguma coisa. Então, qualquer coisa pode impactar na nossa espiritualidade, inclusive a riqueza. Né? A ponto de próprio Jesus falar, né, da dificuldade daqueles que têm riqueza se manter numa comunhão verdadeira com Deus. De que modo os ricos podem se proteger de alguns dos perigos espirituais que a riqueza pode criar? Basicamente fazendo o que Jesus falou, no sentido de auxiliar aqueles que necessitam, uma instrução clara que Deus nos dá. Por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão? Para satisfazer nossos próprios prazeres, para viver conforme a nossa própria vontade. Aquele que, tendo uma riqueza em qualquer coisa que ele tenha, e ele ou ela, essa pessoa tenha uma disposição em fazer a vontade de Deus, ele vai usar o dinheiro dele de forma útil, de forma necessária. Ele não vai se ostentar, ele não vai buscar coisas cada vez mais caras para que ele se torne escravo da riqueza, para que ele tenha que ganhar sempre muito dinheiro para manter um estilo de vida altamente prejudicial, altamente ostensivo. Ele não vai fazer isso, ele não vai precisar disso para sobreviver. O que as cenas finais da vida de Cristo nos dizem sobre o amor de Deus? Que outras coisas revelam a bondade divina e por que devemos sempre manter isso em mente? As cenas finais mostram Jesus extremamente sofredor e que se manteve firme por amor a nós. Que outras coisas revelam a bondade divina e por que devemos sempre manter isso em mente? Tudo que nós lemos na Bíblia revela a bondade divina, né? Ou seja, ele nos dá a salvação, ele tem misericórdia de nós, ele não vai permitir que o pecado permaneça ilimitadamente na terra, trazendo desconfiança, trazendo desavença, trazendo desunião, trazendo todo tipo de abominação, de desrespeito das pessoas umas pelas outras. Ele vai anular tudo isso. Alguns cientistas afirmam que não houve dilúvio mundial e criação em 6 dias, embora a Bíblia afirme que houve e indique os lembretes desses versos, o sábado e o arco-íris. Quão poderoso e negativo pode ser o impacto da cultura sobre a fé? É óbvio, né? Eu acredito que quanto mais passa o tempo, nós percebemos o quanto qualquer associação com o cristianismo tem sido rejeitada. Qualquer associação bíblica, qualquer fala bíblica tem sido colocada muitas vezes como algo ultrapassado, como algo que é meramente algo simbólico, que não aconteceu daquela forma. Por quê? Porque se quer, ao mesmo tempo, entre aspas, aceitar o que a Bíblia diz e não reconhecer que um ser, conforme o que a Bíblia nos prega, ele é capaz de ter feito tudo isso. Ele pode ter feito a criação em 6 dias e poderia ter feito, inclusive, em um tempo menor, se quisesse.
né? Ele tem capacidade para fazer diversas coisas. O poder, o potencial em termos de poder e sabedoria dele são imensuráveis. Então veja que e quando nós vemos a complexidade do universo, nós percebemos isso. Então veja que não há motivo para duvidar da existência desse ser, ainda que pela fé nós venhamos a acreditar pela fé na bondade dele. Em termos de tudo que nós conhecemos, é impossível negar a existência dele. Então eu não vejo nenhuma razoabilidade em aceitar que existe aceitar não, em reconhecer que existe um ser com todo esse potencial e que não poderia ter intervindo para realizar um dilúvio mundial, uma criação em 6 dias. Veja que esse é o perigo de muitas vezes tomar conclusões sem estar disposto a verificar as evidências, né? Quando nós vemos as evidências, não tem como rejeitar que a existência desse ser é um fato e que, sendo um fato, considerando a capacidade desse ser, tudo isso é perfeitamente possível e natural, né? Natural que ele tenha feito um ser a partir, tendo usado uma parte de um outro, inclusive, né? Que ele tenha feito um dilúvio mundial, que ele tenha criado tudo em 6 dias, ou seja, basta estar disposto a reconhecer os milagres, ou seja, o que são os milagres? Um ser que criou todos os seres, ele sabe onde mexer para modificar, para curar o meu corpo, para restaurar algo que foi perdido, restaurar algo que está doente. Então veja que não existe por que desconsiderar nada disso. Porque ele tem capacidade, e nós vemos se seres humanos falíveis, com uma inteligência limitada, conseguem tantas coisas em relação à restauração do próprio ser humano e de outros seres, porque um ser com inteligência muito maior não conseguiria muito mais? Então veja que é um absurdo desconsiderar a evidência dos milagres, a possibilidade dos milagres. Na entrada do campo de concentração de Auschwitz, há uma placa com uma citação do filósofo Jorge Santayana, que desafia todos aqueles que entram no local a relembrar os horrores do nazismo. Quem não se lembra da história está fadado a vivê-la novamente. Após a lição sobre arrependimento, vem naturalmente a lição sobre recordar. E é isso que Deus coloca para o seu povo. Ele fala, olha, se vocês não aprenderem com os erros do passado, a tendência é que vocês vivam todas as consequências dos problemas que aconteceram com vocês em todos os momentos. Ambos os mandamentos, o quarto e o quinto, contêm promessa quanto ao futuro, assim como o sábado promete futuro dia de descanso para a humanidade. O mandamento de honrar nossos pais promete uma vida longa. Lembrança do dilúvio. Essa passagem contém a primeira ocorrência do verbo zakar, lembrar. Deus é o sujeito do verbo, ele salvou a humanidade. O uso do verbo zakar, lembrar, não significa algum tipo de deficiência de memória por parte de Deus, mas sim que ele salvou a humanidade das profundezas do esquecimento. Lembrar-se do êxodo. O povo se lembra não apenas do ato divino de salvação que o tirou de sua condição de escravo no Egito, mas também da indignidade de Israel. Lembre-se de que eram gentios, Efésios 2, 8 a 13. Esses recém-convertidos se comportavam da mesma forma que o antigo Israel. Ambos se vangloriavam e eram arrogantes, pensando em sua tolice, que eram dignos da graça divina. Ambos tinham se esquecido. Na verdade, quando a gente olha para o que Paulo está falando ali, Paulo estava preocupado principalmente com a rebeldia deles, né? Por isso que Paulo estava, éramos isso, fazíamos isso, não fazemos mais isso. Então, ele estava principalmente preocupado com a rebeldia desse povo e nem tanto com a obediência, né? Porque quando as pessoas buscam obedecer verdadeiramente a Deus, elas obedecem em tudo, em todos os aspectos, né? Então, o arrependimento leva à conversão, né? E se você olhar, por exemplo, a tônica de Paulo falando ali com os Efésios, né? Assim como em toda a Bíblia, né? Você não vê muita preocupação com, olha, vocês estão obedecendo bastante, né? Não precisa obedecer tanto, não. Muitas vezes é a questão da arrogância, sim, de você, muitas vezes, de repente, se julgar superior a alguém, alguma coisa nesse sentido. Mas quando nós olhamos para Efésios,
Verso 10 do capítulo 1. Verso 9. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e também nele vós estáis, depois de ouvir essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, pela redenção da propriedade de Deus em louvor. Então, propriedade de Deus envolve senhorio. Vamos ver aqui mais uma. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Capítulo. Vamos ver aqui. Vamos ver um pouco do capítulo 3, né? Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, isto é, o mistério, que me foi manifestado pela revelação, como acima em poucas palavras vos escrevi. Quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. E fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, ele está falando para que eles não desfaleçam, para que eles não percam a fé e não deixem e não abandonem a palavra de Deus. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro que, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda e sejais fortalecidos, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados, uma só herança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pois por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu. Que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, outros para os pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, que é o quê? Toda a igreja, todo o andamento da igreja de ser um bom testemunho para o mundo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo, ele deixa bem claro isso, que ele não está contra a obediência, pelo contrário, ele fala que nós podemos chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem o erro. Antes sigamos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento. Então ele está, veja, que ele não está dizendo assim, olha, vocês estão buscando muito obedecer a Deus, não precisa tudo isso, não, ele está falando o contrário. Portanto, digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento, ou seja, foque o seu pensamento na Escritura, ou seja, toda a ideia que vocês forem desenvolver a respeito do que é Deus, do que Ele quer de vocês, esteja pautada na Escritura. Estude com afinco a fundo as Escrituras e aí tome conclusões. Não tome conclusões precipitadas e simplesmente peguem versos isolados e façam se adaptar ao que Jesus está fazendo. E eu falo isso em todos os aspectos. Na questão do sábado, na questão da obediência, na questão de como nós devemos agir como pais, na questão de que tipo de música nós devemos ouvir, de que tipo de vestimenta nós devemos nos vestir, de como nos comportar uns com os outros dentro da igreja, como nos comportar com relação àqueles que não obedecem a Deus, como ter equilíbrio no momento que vamos pregar a alguém, para não cedermos ao que ela está fazendo e, ao mesmo tempo, estarmos dispostos a auxiliá-la para trazê-la para a conversão do Evangelho. Então nós temos que ter tudo isso em mente para não andarmos nos pensamentos dos gentios, que ele fala, olha, seguir os próprios pensamentos e achar que as coisas têm que se adequar àquilo que nós queremos. Entenebrecidos no entendimento. Olha o que ele fala, entenebrecidos no entendimento. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregando-se à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então veja que longe de Paulo estar falando para os Efésios que eles estavam se tornando legalistas, ao contrário. Ele estava falando que eles estavam com tantos problemas de interpretação, tantos problemas em termos do que deve ser obedecido, do que não deve ser obedecido, que se por um lado ele estava falando com eles a respeito da graça independente das obras, por outro lado ele está falando o quê? Que eles se tornaram insensíveis para cometerem toda a sorte de impureza. Olha só. Então ele estava falando para um grupo que estava na deturpação de como era a salvação em Deus e na deturpação do que devia ser obedecido. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes ensinados conforme a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou seja, vos despojar do velho homem, da natureza carnal, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fosse selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia sejam tiradas entre vós,
Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, cheiro suave. Mas a prostituição, toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices, nem que não convém, mas antes ações de graças, pois bem sabeis isso, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Pois bem sabeis isso, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Então veja, não existe graça no pecado deliberado. Não existe graça para o pecado deliberado. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andais como filho da luz. E nós paramos por aqui. Então eu espero que tenha... Quem lê Efésios, no seu contexto, vai perceber que Deus não estava ali falando para legalistas, no sentido de pessoas que estavam querendo obedecer muito a Deus e porque estavam de um nível tão grande de obediência, estavam achando que eram salvos pelas obras. Não é isso que Efésios está falando. Basta você ler Efésios e você vai ver que ele estava tratando com diversos erros de concepção na igreja. Agora, veja como ele se refere à questão da graça e veja como ele se refere à questão da desobediência. Olha como ele foca a questão da desobediência. Ele estava tratando com um povo que estava totalmente deturpado nas suas concepções. E ele fala, e veja a ênfase que ele dá na questão da necessidade de obediência, e ele fala claramente, olha, não existe aquele que permanece em desobediência voluntária, ele não é salvo. Então não existe essa questão de, o que é crer em Deus? E aí as pessoas não entendem que o crer ali, Tiago fala, vamos ler Tiago só para a gente encerrar. Olha como o Tiago é bem claro nisso. E as pessoas simplesmente esquecem que existe. Aliás, esquece que existe uma série de coisas. Né? Nós, muitas vezes, corremos esse risco. E por isso Deus fala, não se esqueça do que eu ensino, para não cair em erro. Capítulo 2, verso 19 de Tiago. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Quer dizer, essa crença não serve para nada. Você crê que Deus existe? Mas queres saber, homem insensato, que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão crê em Deus e isso foi imputado na justiça e foi chamado amigo de Deus. Então ele está falando, olha, como que nós percebemos a fé em Abraão? Pelas obras. Pelas obras nós percebemos que a fé foi, e ele diz, aperfeiçoada, ou seja, a obediência aperfeiçoa a fé. É isso que Tiago está falando. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Veja que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Quer dizer, infelizmente as pessoas dão os mais diversos e prejudiciais interpretações em relação ao que Tiago fala claramente aqui. Ou seja, a Bíblia é clara em dizer que quando a Bíblia fala para crer em Deus, exercer fé em Deus, é fé com obras. O que Paulo está abordando ali é único e simplesmente o fato de que nós não podemos alcançar a perfeição absoluta e por isso não podemos ser salvos exclusivamente pela obediência. A obediência ela não consegue nos ajudar nesse sentido. E tendo em mente isso, a única coisa que efetivamente vai nos conceder a salvação é a graça de Deus. E por que eu estou falando isso nesse contexto? Porque é exatamente o contexto de ingratidão das pessoas que depois de Deus ter dado tudo e exigido a obediência, as pessoas criam as mais diversas falácias, os mais diversos pensamentos prejudiciais para justificar a desobediência, para justificar a condescendência com as pessoas que estão em pecado voluntário,
que querem fazer o erro, que querem levar as abominações para dentro da igreja, principalmente. E isso é muito importante, irmãos. Nós devemos reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida. E a Bíblia fala claramente, olha, o único ponto que Paulo está falando ali é a questão das obras, e veja que Tiago ele dá uma ênfase muito grande, falar, olha, é a obediência que confirma, é a obediência que aperfeiçoa a fé. Mas Deus não é autor e consumador da fé, e é o mesmo Deus que inspirou os escritores a escreverem isso. Ou seja, Deus é o autor e consumador da nossa fé, desde que nós permitamos, nós lutemos contra o erro que é em nós, e a fé se aperfeiçoa em nós através da obediência, inclusive. Isso é o que a Bíblia diz. Isso é contextualizar o que a Bíblia diz, não pegar versos isolados da Bíblia e querer varrer a obediência para debaixo do tapete, como se fosse uma mera... Aliás, inclusive essas pessoas que fazem isso, elas consideram a obediência de um modo tão vago que não é de admirar que na maioria das igrejas que essas pessoas frequentam e ensinem isso, o caos tenha se entrado cada vez mais. Porque aqueles que defendem o que é certo passam a ser prejudicados, assim como Moisés o era. Moisés que enfatizava a obediência, olha, nós não podemos afrouxar nesse ponto. E aí a gente vê o caso do irmão dele que afrouxou e queria justificar o afrouxamento em relação ao povo, né? Jesus falando, as pessoas dizendo muitas vezes assim, porque Jesus falava contra os fariseus porque eles queriam obedecer as coisas de um jeito ali rígido. Não, pelo contrário, Jesus está falando ali o oposto. Ele está falando assim, eles falam e não fazem. Eles atam fardos pesados e nem com o dedo eles querem... eles não querem ter o mínimo de compromisso com aquilo que eles mesmos estabelecem. E aí Jesus fala, vocês anulam a palavra de Deus pela tradição. Então veja que Jesus o tempo inteiro está falando da hipocrisia dessas pessoas. E não do fato delas quererem obedecer muito a Deus. Ele quer tanto obedecer. Não é isso que Deus está falando. Jesus está falando, não. Se você for lá na Bíblia, você vai ver que ele está atacando frontalmente a desobediência das pessoas. E não a vontade de obedecer. Então é uma falácia essa história que Jesus estava se opondo aos escribas e fariseus, porque eles queriam tanto obedecer a Deus que estavam exagerando. Não. Eles não queriam, eles queriam impor ao povo uma série de fardos que a Bíblia, que Jesus diz que muitas vezes nem eles mesmos não queriam, não se dedicavam nem um pouco a obedecer o que eles mesmos impunham ao povo, para manter a dominação sobre o povo. É isso que fica claro no contexto. E é por isso que nós temos que ter a cautela, e essa lição veio muito auxiliar, e lembrando que ela é a continuidade das outras, de não nos esquecermos, de não rejeitarmos aquilo que Deus nos fala, irmãos. Termos isso em nossa mente, a necessidade de mantermos nosso compromisso de obediência para com Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender sempre, né, se você puder revisar essa lição como um todo, não só a lição 10, mas todas as lições, e verificarem principalmente os aspectos bíblicos. Muitas pessoas, infelizmente, não leem os versos bíblicos, muitas vezes só se apegam aos comentários da lição, pegam os versos bíblicos e leem de qualquer jeito, e é isso que fundamenta, irmão, a lição. Não é a lição que confirma a Bíblia. É a Bíblia que confirma a veracidade da lição. Então não adianta pegar a lição, pegar só um comentário ali e não pegar a Bíblia em seu contexto para desenvolver o que a lição coloca, porque aí você vai ter uma série de falas que você não vai ver ali confirmadas na palavra. É a palavra que confirma a lição. Então nós devemos ler a Bíblia em seu contexto e analisarmos o que a lição fala, sempre sujeita ao que a Bíblia diz. Que Deus os abençoe a todos. Te convido para mais uma oração. E que Deus possa falar melhor em nossa vida. Obrigado, Pai, por mais uma chance que tivemos de aprender da Tua Palavra. Venha aperfeiçoar as minhas falhas como expositor da Tua Palavra na mente de cada um através do Teu Espírito Santo. Nos proteja, nos purifique e nos fortaleça. Esteja sempre conosco, nós imploramos que nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia. Venha ajudar aqueles que estão desfalecidos, tristes, angustiados, com problema físico, de doença física, mental, espiritual. Ajude a cada um de nós, por favor, Pai, pela Tua misericórdia. Ser conosco em cada momento. Abençoe a cada lar, a cada
governante, a cada trabalhador, a cada desempregado, cada criança, jovem, adolescente, adulto, idoso, cada bebê. Abençoe a todos nós conforme a tua paz, a tua misericórdia, Pai, ser conosco e venha nos ajudar a fazer a tua vontade da melhor forma possível. Nós imploramos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre, eterno. Amém. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus aperfeiçoe em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém.